Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Bom dia, povo de Deus. Nesta hora eu gostaria de ministrar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu creio que Deus irá falar nos seus corações. Porque Deus, Ele opera milagres nas nossas vidas. Ele transmite, Ele faz curas onde nós não imaginamos. Ele entra nas feridas, nos milagres. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Marcos 10:46. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta hora eu peço ao Senhor que entre com a ministração no nosso coração. Tudo aqui era para a Tua glória, Senhor. É para a Tua glória, não pela nossa glória. Vou abrir a palavra aqui. Depois foram para Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouviu que era Jesus o Nazareno e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando-se, mandou chamá-lo e chamou o cego, dizendo: Tente bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando-se sobre sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus lhe perguntou-lhes: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero que recupere a minha visão. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo voltou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tremenda aqui. E aqui fala a respeito sobre um cego. Ele vivia mendigando ali naquele lugar. Ele vivia passando uma dificuldade grande, que ele não enxergava, ele não tinha visão, ele não enxergava. E as pessoas muitas das vezes não olhavam para ele porque ele era um cego, ele era mendigo. E para as pessoas muitas das vezes nós não valemos nada, porque muitas das vezes nós estamos naquele lugar mendigando ali. Porque muitas das vezes o ser humano ele tem observado muito a matéria do ser humano. Mas ele sabe, ele tem que saber que na verdade o Jesus Cristo pode estar passando na vida daquele mendigo, na vida daquele viciado, na vida daquele drogado, na vida daquele que está passando enfermidade. Jesus Cristo habita ali naquele lugar. Então nós temos que crer que o mesmo Jesus Cristo que passou ali na vida do cego Bartimeu, ele está presente na nossa vida e ele quer nos fazer reinar. Então, aqui fala na palavra que aquele homem, ele vivia mendigando ali e que naquela hora ele escutou falando a respeito de Jesus. Ele sabia que a salvação dele estava muito próxima e ele teve fé. Naquela hora diz que ele fé, porque diz na palavra que a fé é a certeza, a convicção de nós vermos aquilo, de nós cremos naquilo que nós não vemos. E naquela hora, aquele homem clamou ao Senhor: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz na palavra que ele continuou clamando, mas diz na palavra, como nos dias de hoje, que naquela hora pessoas repreendiam ele daquele lugar. Porque ele não tinha status, ele não tinha fama, ele era simplesmente um mendigo. Ele vivia naquele cantinho, mendigando, ele era cego, as pessoas não davam nada por ele. Mas o próprio Jesus Cristo, ele observa o coração. Ele sabe quem tem fidelidade com ele. Ele sabe quem busca o melhor dele. E naquela hora aquele homem, acredito eu, que ele buscava o melhor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E meio às pessoas repreendendo, ele não se calou. Ele não ficou quieto. Ele acreditou que Jesus Cristo ia dar a cura ali, que ali ele ia ser curado. Mas naquela hora Jesus Cristo, ele sondava o coração daquele cego. E ele pediu que aqueles homens, discípulos dele, chamassem aquele homem, que ele se levantasse. E ele foi até com o Pai. E diz naquela hora que Jesus Cristo perguntou, indagou ele: Meu filho, o que queres que eu faça para você? E diz na palavra que aquele homem, ele falou: Mestre, eu apenas quero enxergar. Mas diz na palavra que aquele homem, ele não só voltou a enxergar. Diz na palavra que naquela hora, aquele homem teve a vida salva. Pensa bem, irmãos. Aquela hora ele só pensava em enxergar. Jesus Cristo deu cura de visão na vida dele. Ele deu cura e ele fez com que aquele homem buscasse muito mais dele. Ele deu uma salvação para aquele homem. Quantos de vocês estão aí hoje, muitas das vezes, cego espiritualmente, cego
prospera, não acontece nada na sua vida e você acha que Jesus Cristo esqueceu de você. E muitas das vezes, Jesus Cristo, Ele está na sua vida. Mas nós temos que clamar, temos que fazer como aquele cego. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Ele vai te escutar. Ele é Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Então não importa o seu problema, não importa a cegueira, não importa o que você tem passado. Eu creio que Deus, Ele sabe de todas as coisas, não importa o que você tem passado aí, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho certeza, há um Deus que Ele existe e Ele está vendo tudo aquilo que Ele está vendo tudo aquilo que você tem passado. Ele sabe do seu problema, Ele quer entrar nas feridas, Ele quer abrir as feridas, Ele quer mexer, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer lapidar toda a sua vida. Assim como Jesus Cristo tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua. Então hoje é dia de nós começarmos a colocar o Jesus Cristo, filho de Davi, em primeiro lugar na nossa vida. Porque muitas pessoas hoje estão se perdendo, não estão sabendo por que está acontecendo isso. É o momento de Deus, é provação. Quando nós achamos que tudo está perdido, Deus entra com providências. Então não sei o que vocês têm passado, mas eu tenho visto que o Brasil, a cidade nossa, nosso país, está vivendo um grande conflito, uma grande dificuldade, mas Deus promete que nesse mundo teremos aflição, mas um dia Ele vai te dar salvação, um dia Ele vai mudar a história da sua vida, um dia Ele vai te tornar muito mais vencedor. Então nós temos que crer, temos que ter a fé e convicção. Assim como Bartimeu teve fé e ele foi restaurado, mudado, recebeu cura de visão, Deus vai entrar no seu problema. Mas você tem que crer, você tem que colocar Deus na sua vida sobre todas as coisas. Então Deus, Ele vai te fazer o melhor, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai estruturar toda a sua vida. Então nós temos que crer. Eu mando um abraço. Um beijo para todos e que Deus continue abençoando as suas vidas, continue fazendo o melhor nas suas vidas, porque eu tenho certeza, vamos confiar, gente, vamos confiar que nós vamos sair dessa, que Deus está no controle, porque Ele está no controle sim. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém.